Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de termodinâmica fácil e descomplicada, desmistificando a termodinâmica. Essa é a aula 19, onde nós estaremos apresentando um exercício de aplicação do ciclo de Rankine. Vamos ao exercício. O que diz o enunciado? Calcular o rendimento de um ciclo de Rankine conhecendo-se a pressão da caldeira, 50 bar, e do condensador, meio bar. Sabe-se que o vapor entra saturado na turbina e que a água que sai do condensador está saturada. Então, o vapor saturado é aquele ponto onde eu só tenho vapor, mas que se eu perder um pouco de energia, eu passo a ter a formação de líquido. O líquido saturado, por outro lado, ele é aquele ponto que eu só tenho líquido, mas se eu ganho um pouquinho de energia, eu passo a ter a formação de vapor no meu sistema. Está aqui então o diagrama, onde eu tenho os pontos 1, 2, 3 e 4. Esses pontos 1, 2, 3 e 4 pode mudar de acordo com quem faz o diagrama, então não se apegue ao índice 1, 2 e 3 e 4, mas sim entenda o que cada ponto quer dizer. Então de 1 a 2 é turbina, de 2 a 3 é condensador, de 3 a 4 bomba e de 4 a 1 é caldeira. É isso que você tem que ter em mente para na hora de jogar, né, na fórmula os valores, pegar os valores corretos. Bom, vamos lá. O que eu sempre comento em toda resolução de exercício é para você criar uma metodologia, né? Eu particularmente adotei essa, que na verdade não é uma mistura de várias metodologias, de vários professores, e adequei para aquela que é mais fácil para mim. Então você deve analisar a forma como a gente coloca e adaptar isso para a maneira como você mais gosta ou prefere, né? Então, o que eu sempre coloque as fórmulas que você vai trabalhar. Neste caso, o rendimento 1 menos calor do condensador dividido pelo calor que sai lá, que entra através da caldeira. Também o calor que entra que sai pelo condensador vai ser a massa vezes a quantidade, né, que sai, a massa que eu tenho de escoamento, vezes a diferença de entalpia. Então, do H2 menos H3. Eu falo, para você não esquecer, sempre coloco o maior menos o menor. Por quê? Porque a gente sabe por convenção que o calor que sai do meu sistema ele é menos. Então ele já vai automaticamente dar o menos aqui. Se você quiser fazer sempre o final menos o inicial, também não vai dar, só vai dar o resultado negativo aqui, que você só tem que saber que o sinal negativo é quando você tem o calor está saindo do sistema. Então, aí é mais ou menos igual o referencial da física convencional, lá da dinâmica, onde que você coloca o referencial, para um lado é mais, para o outro lado é menos, é só isso. Bom, o calor aqui, então, da caldeira, semelhantemente, vai ser massa vezes a entalpia 1 menos a entalpia 4. No caso também, aqui é o maior menos o menor. Seria esse um dos conceitos. Veja bem, aqui só está o Q sem o ponto em cima. Quer dizer que é só o calor mesmo em termos de energia, kJ. Estou calculando kJ por quilo, que é os valores que vai dar aqui através das tabelas. Se fosse com ponto, aí seria potência ou fluxo de calor. Se for potência, quando a gente utiliza o W ponto, quando a gente está falando da turbina ou da bomba, e também o calor seria o fluxo de calor, que seria a vazão, vamos dizer assim, de calor que atravessa por uma unidade de tempo. No sistema internacional, o quilowatt, que seria kJ por segundo. Bom, continuando, se eu pegar a equação então 2 e 3 e jogar na equação 1, lá em cima, eu obtenho que o rendimento é 1 menos H2 menos H3, dividido por H1 menos H4. Lembrando que esses índices estão relacionados com esse desenho do lado aí. Os dois estão relacionados os índices estão relacionados com os índices que eu indiquei na figura. Então, se você for pegar uma outra figura de um outro livro e os números estiverem invertidos, ou em posições diferentes, basta adaptar para cada caso. Então é condensador em cima, caldeira embaixo, e não tem erro, você não vai errar. Bom, qual a hipótese? As hipóteses também são muito importantes. Por quê? É ela que vai dizer se o exercício está certo ou está errado, ou se a metodologia que você utilizou
é ou não confiável, ou quanto é confiável. Isso vale para problemas da prática também. Então, se você for calcular, por exemplo, um vaso de pressão, existe as normas que regulam, norma ASME, norma DIN, por aí vai, que dá o procedimento. Se você adotou a norma, você tem que seguir aquele procedimento para que os seus cálculos estejam, digamos assim, garantidos, né? Então, esse é um procedimento que se é adotado na prática, inclusive. Então, no caso aqui do exercício, ciclo de Rankine ideal. Por que eu coloquei essa hipótese? Porque o ciclo de Rankine, na verdade, da máquina exatamente, não é como esse aqui. Você tem fuga de calor pela turbina, você tem perda de carga e por aí vai, né? Então as pressões não são constantes exatamente. Mas, então, a gente está considerando ideal porque é o mais próximo da prática, né? Então, depois, na prática, o resultado de rendimento é um pouquinho menor que isso aqui ainda, que é o que a gente vai obter. Então aqui basta a gente obter os valores das entalpias nos pontos, que nos estados, que eu vou conseguir então chegar no rendimento do meu ciclo de Rankine. Vamos lá. Eu tenho então, através das tabelas, se você não sabe usar a tabela ainda, tem algumas aulas para trás onde a gente explica o uso das tabelas. Então, se tiver dúvida, dá uma olhadinha lá que você vai compreender direitinho. A gente faz passo a passo lá. Mas aqui a gente vai estar fazendo passo a passo também, não vai ficar difícil de entender não. Então, o ponto 1 é o ponto de vapor saturado. Está aí o ponto 1 marcado em vermelho. Eu tenho a pressão de 50 bar. Como ele é vapor saturado, é só ir lá na tabela de vapor saturado e eu pego o valor direto. Então, nesse caso, o H1 ele é 2.794,3 kW por quilo. Por que eu faço por quilo, né? A entalpia específica? Porque quanto maior for o meu sistema, eu posso ter um ciclo de Rankine para equipamentos pequenos, equipamentos médios, equipamentos grandes. Basta multiplicar pelo volume total de massa que eu tenho circulando no meu sistema e eu chego nessas potências inteiras, digamos assim, né, do sistema como um todo. Bom, por que eu peguei aqui também o valor de entropia? Por causa do ponto seguinte lá, que seria o ponto 2. Né? O ponto 2 eu estou no ponto de mistura, então eu vou precisar, além da pressão desse ponto, de outra propriedade para poder destacar qual é esse ponto. Né? Lembrando que na termodinâmica você precisa de pelo menos 2 pontos, 2 propriedades distintas, para poder descrever qual é o ponto ou qual é o estado que uma substância se encontra. Então, nesse caso, eu sei que o valor da entropia de 2 é igual à entropia de 1. Então, é o que a gente vai estar adotando aqui. Né? O ponto 2 está no ponto de mistura, ele está na pressão de meio bar, que seria 5 kPa. Por que 50 kPa? Porque a minha unidade para essa pressão está em kPa. Né? No exercício anterior, ele estava em megapascal. É só uma questão de unidades. Se você tem dificuldade, basta entender quais são os prefixos. Então, quilo é 1000, o mega é 10 a sexta, o giga 10 a nona, o tera 10 a 12 e assim por diante. Né? E tem os diminutivos também, milímetro, e por aí vai, micro e nano e por aí vai. Né? Bom, voltando aqui, eu tenho que identificar, eu não posso pegar a pressão porque a temperatura dentro da situação líquido mais vapor que eu tenho aqui, eu não posso considerar, a gente falou disso inclusive, que nessa condição eu não posso considerar a temperatura e pressão como propriedades de estado. Por quê? Porque a temperatura não muda, ela só vai voltar a mudar quando eu transformar totalmente o meu líquido em vapor. Então, nesse caso, eu tenho que pegar outra propriedade. Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o título, porque através das entropias eu tenho qual é a entropia do ponto 2, que eu sei em função do ponto 1. E aí eu vou nas tabelas, pego o valor da entropia equivalente ao ponto 3, que seria de líquido saturado, pego na outra ponta, que seria o final lá, que não tem nenhum número indicado, quando começa a subir o P2, né, quando ele começa a subir, e aí eu tenho o valor de entropia para líquido saturado, para vapor saturado, e aí eu consigo calcular. Bom, então vamos lá, a gente tem a fórmula que a gente apresentou lá atrás, que seria a entropia do ponto, que seria o ponto 2 aí no exemplo, igual a entropia do líquido mais o X, que é o título, vezes o ΔS. O que é o ΔS? O ΔS nada mais é do que a diferença de entropia entre líquido saturado e vapor
saturado, que seria o ponto 3, e a outra ponta lá que a gente tem aí no diagrama. Bom, jogando, isolando o X, que é o título que eu preciso agora, é S menos SL, que seria o S, o ponto 2, menos a entropia do líquido, dividido pelo ΔS. Jogando os valores, eu consigo então calcular. Eu vou colocar aqui a tabela para ficar mais fácil, né? Eu tiro da tabela, lá de entropia, os valores, né? Veja que essa tabela que eu estou utilizando, ela dá o valor de delta da propriedade. Então tem o delta H, que é a entalpia, dá o delta S, que é da entropia, e também tem, só que eu recortei também do volume específico, também da energia interna, que também é tabelado. Mas eu não coloquei aqui porque a gente não vai estar utilizando. Então vai ficar 5,9734 menos 1,0910 dividido por 6,5029, que estão justamente os valorzinhos que estão de entropia aí na tabela. Aí cheguei no valor de 0,7508, quer dizer que eu tenho 75%, aproximadamente 76% de vapor, 75,1% de vapor na minha mistura. Então, daqui eu vou jogar o H2, então o H2 vai ser o HL, é a mesma forma, só que agora para H. Só que agora eu quero calcular o H2. Então vai ser 340, tirei da tabela ali embaixo, em verde, mais 0,7508, que eu calculei logo acima, vezes o delta H, no caso agora, que está dado na tabela direto. Se não fosse dado, você pegaria de vapor saturado menos de líquido saturado, chegaria nesse valor de 2.305,4. Veja que a unidade está em kJ por quilo. Fazendo a conta, então, eu chego que o H2 é 2.071,4 kJ por quilo. Na sequência, o ponto 3 seria já na outra ponta, onde eu tenho o líquido saturado. Então eu só tenho líquido, e esse é o objetivo, para que só tenha líquido e eu possa jogar isso numa bomba. Normalmente é uma bomba centrífuga, e aí eu vou aumentar a entalpia através do aumento das pressões aí do sistema. E foi isso que a gente fez, né? A gente tem lá... Não, antes disso eu estou falando do ponto 4, eu já estou pulando aqui. No caso do ponto 3, ele sai direto da tabela, já o vapor do líquido é o ponto de líquido saturado, 340,49, não precisa fazer conta, já está diretão aí. Agora sim, né, falando da questão da bomba, no ponto 4 eu tenho que H4 é H3 mais a variação de entropia na bomba, que está ligado com a pressão. Aqui no caso a pressão 50 bar, que seria a pressão 4, né, que seria a pressão na saída, 5,0 megapascal. Lembrando que o H é U mais PV, só que o U ele não vai ter variação, né? Então, por que não vai ter variação? Porque eu não tenho variação de temperatura do ponto de vista teórico, né? Não tem variação de 3 a 4, eu não tenho variação de temperatura. Então, nesse caso, o H4 vai ficar igual a H3 mais V, que é o volume específico agora, que vai sair da tabela também, vezes a diferença de pressão, P4 menos P3. Como a variação U3 é igual ao 4, me interessa aqui a variação de entalpia, então com relação ao U não vai ter variação. Bom, na sequência, lembrando que, né, como a gente colocou, o H é U mais PV. Eu vou ter o U3 de um lado menos o P do outro e eu acabo, os dois acabam se cancelando. Por isso que a gente nem colocou. Poderia ter feito, mas não fiz aqui, já fiz direto aqui. Bom, o que a gente tem, né? A gente tem da tabela também, da mesma tabela que a gente estava lidando, só que agora eu peguei só o valor, né, a parte relacionada ao volume específico. Então vai ficar H4 vai ser igual H3, que é 340,49, mais o 0,01286, que é o valor do volume específico, vezes a diferença de pressão, 50 menos 0,5 bar. Veja que eu coloquei o 10,2, que é justamente para transformar bar para quilopascal. Se você não tem em mente, um bar ele é igual a 10 a quinta pascal. Como eu estou transformando 10 a quinta para quilopascal, que é 10 o equivalente a 10 a terceira,
Então, basta subtrair, no caso do expoente 3, eu fico com 10 a segunda. Mas, na pior das hipóteses, faz na calculadora para não ter erro. Fazendo a continha, então, por que eu fiz isso? Para sair já o valor em kJ por quilo, que é para igualar as unidades, digamos assim, para fazer equivalência de unidades. Senão eu teria que transformar tudo para joule por quilo, para depois transformar de volta para quilojoule. Então, ali com esse recurso ali que a gente, de transformando de bar para quilopascal, a gente não precisa fazer outros ajustes. Então, a entalpia é de 4, 346,86. Bom, agora acabou o exercício, né? É só jogar naquela fórmula inicial que a gente desenvolveu. O rendimento vai ser 1 menos H2 menos H3 dividido por H1 menos H4. Então, vai ficar 1 menos 2.071,4 menos 340,49 dividido por 2.794,3 menos 346,86. Estou falando até rápido porque isso aí é conta besta, né? O rendimento, então, 0,2927. Se eu for fazer isso na forma de porcentagem, o rendimento 29,3%. Esse seria o rendimento do ciclo de Rankine ideal. Né? Lembra que eu falei agora há pouco, que eu falando das hipóteses, na prática vai ser um pouquinho menos, porque você vai ter fuga de calor na turbina, vai ter perdas de pressão ao longo do sistema e por aí vai, né? Mas isso é para lá coisas para máquinas térmicas, onde você entra realmente no equipamento em si, aí você vai considerar essas outras perdas que você tem. Por enquanto, a gente vai trabalhar dentro da termodinâmica, dentro do ideal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente está usando o livro do Gilberto Ian, Luiz e Negro. Se gostar, compartilha. Se gostar, dê um joinha. Se inscreva no canal para receber novidades. Se quiser receber novidades e outras coisas através relacionadas ao assunto, manda um zap para a gente aí no número. Se quiser entrar no nosso grupo lá, que a gente troca ideias, coloca materiais adicionais, além disso aqui que a gente fala. Lá no Facebook a gente divulga não só as aulas aqui, mas também palestras, cursos, vagas. Quando a gente tem notícia, a gente coloca lá. Contatos por e-mail, no YouTube aí o endereço, o Twitter, tem vários canais de comunicação aí. Aqui um pouquinho do que da biografia, né? A gente lá de Itajubá, né? Fizemos aí marketing agora recentemente, estamos finalizando agora em novembro. E espero que vocês tenham gostado e a gente se vê até a próxima. Um abraço, pessoal.